Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai ter a nossa aula de processamento de sinais, né? A gente vai falar de algumas formas de processamento de sinais biológicos de uma forma geral. Então, né, qual que é o objetivo de se fazer processamento de sinais? Né? Por que a gente precisa fazer esse processamento de sinal? Então, a primeira coisa é que essa forma de tratamento, né, de manipulação de sinal, ela permite que a gente adeque a aquisição de dados e sinais biológicos ao desenho experimental que se propõe. O processamento também permite que a gente entenda as características desse sinal biológico e, portanto, tire informações desse sinal. Ela também permite que a gente faça a captação, o armazenamento, o processamento e a análise desses sinais e também permite que a gente tenha aí, né, formas mais avançadas de processamento e análise. Então, a gente tem uma série de técnicas e de áreas que usam processamento digital do sinal. Né? São, na verdade, procedimentos que são utilizados em várias áreas. Então, talvez, acho que o que é mais simples e intuitivo da gente entender são as áreas, as técnicas que lidam com sinais de voz e áudio, imagem e vídeo, né? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa mais até do dia a dia da gente, mas como vocês podem ver, ó, em automação e controle de processos, robótica, área computacional, sismologia, meteorologia. Então, são todas áreas que a gente precisa processar, fazer esse processamento digital do sinal para poder lidar com ele. Toda a área de, né, finanças, economia, também a gente precisa lidar com esses sinais para poder retirar essas informações, enfim, sistemas embarcados, instrumentação. Qualquer técnica que vise reconhecer e identificar padrões, sistemas especialistas, por exemplo, navegação aeroespacial com certeza, enfim, aí aqui, né, biomecânica, medicina, biologia, química, engenharia biomédica, ou seja, que é só alguns exemplos de áreas que usam processamento digital do sinal e, na verdade, hoje, com todo o avanço, né, da tecnologia que permite que a gente adquira uma grande quantidade, um volume grande de informação e de sinais, cada vez mais essas técnicas de processamento se tornam necessárias. Então, quando a gente está falando em aquisição de sinal, e aí aqui, claro, eu já vou começar a falar um pouco mais de dados biológicos, mas que não deixa de ser um circuito que se usa para outras áreas também. Mas como o nosso objetivo da aula é falar de aquisição de dados biológicos, então o que acontece? A gente tem um fenômeno biológico que a gente observa e que a gente quer captar. E aí, para a gente captar esse fenômeno, a gente precisa de um sensor ou um transdutor que vai ser capaz de captar esse sinal, né, esse dado, na verdade, esse dado, essa informação, desse sistema que capta, né, o dado. Eu preciso enviar esse dado para um condicionador de sinais, que invariavelmente apresenta um amplificador e filtros. E aí, esse condicionador, ou ele envia para um sistema de registro diretamente, ou ele vai para envia, né, o dado para um conversor analógico digital, que envia geralmente para o computador, onde a gente armazena esse dado, né? E aí também esse computador pode gerar aí um sistema de registro que a gente possa observar, né, esse sinal depois de todo esse caminho aí que ele percorre. Então a gente vai ver
com mais detalhes esse caminho aí que é percorrido por esse sinal, ou por esse dado biológico. Certo? Então é isso, a gente tem essa fase, né, em que a gente capta o sinal, a gente chama de captação e transdução. Depois a gente tem aqui uma fase de condicionamento, que é onde é feita são feitos esses processos de amplificação e filtragem do sinal. E quando eu tenho essa conversão do sinal analógico para um sinal digital, é um processo que a gente chama de digitalização. Então a gente pode dizer aí que a gente tem esses três principais processos acontecendo quando a gente adquire um dado biológico. Então, captação e transdução, né, o condicionamento e a digitalização. Então, a captação e a transdução, ela consiste no processo de se captar o sinal na sua fonte de geração e traduzir esse sinal numa forma elétrica, tá? Então, a gente tem o fenômeno biológico ocorrendo, e aí, para essa captação, essa transdução, ela é feita ou por um transdutor ou por um sensor, tá? Então, no caso da voz, por exemplo, né? A voz ou o som, né? Ele é aí um sinal de natureza mecânica, e aí quem que vai permitir que a gente capte esse fenômeno biológico? Por exemplo, vai ser um microfone, né? Então, o microfone, ele é aí um transdutor. Quando a gente fala, por exemplo, de atividade cerebral, né? Então, a atividade cerebral, ela já gera impulsos elétricos. E aí, como que a gente capta esses impulsos elétricos, né, que correspondem ao fenômeno biológico da atividade cerebral? Através de eletrodos, né? Então, os eletrodos são sensores, tá? Os batimentos cardíacos, por exemplo, se eu quiser registrar a atividade elétrica gerada pelo coração, também eu vou precisar de um sensor, que são aqui também os eletrodos. Tudo bem? Então, só para deixar um pouco mais claro, a diferença entre sensor e transdutor é que o sensor ele vai captar, ele já é capaz, assim, ele não, deixa eu me expressar melhor. O transdutor ele vai captar um sinal que não é de natureza elétrica e vai transformar num sinal elétrico, tá bom? Então, o microfone, por exemplo, ele é um transdutor, porque ele vai pegar um som que é, né, um fenômeno de natureza mecânica e transforma isso em sinal elétrico. O eletrodo, né, do eletrocardiograma, por exemplo, do eletroencefalograma, eles são sensores, né, porque eles já estão pegando um fenômeno de natureza elétrica e vão armazenar, né, em formato, armazenar ou transmitir esse fenômeno também na forma elétrica, tá? Então, essa que é a diferença entre sensor e transdutor. Bom, e depois, então, né, dessa fase de aquisição, né, da captação do sinal. Então, captação quando for utilizado um sensor e transdução quando for utilizado um transdutor. A gente tem a fase de condicionamento, né? Então, o condicionamento, ele consiste, né, no processo de condicionar o dado biológico num formato adequado que permite que nós façamos a digitalização desse dado, tá? Então, isso acontece através de um condicionador de sinais, tá? Que geralmente ele tem dentro desse condicionador um amplificador, e amplificador no sentido de magnitude mesmo, dele poder amplificar a amplitude mesmo desse sinal, né, a intensidade desse sinal, e
ele apresenta filtros, que a gente já vai conversar com mais cuidado, com mais detalhes, vai falar com mais detalhes o que são os filtros. Então, por exemplo, quando a gente tem uma guitarra, e se você tocar uma guitarra sem um amplificador, só vai ouvir o som da guitarra quem está muito perto, ou quem está tocando, ou quem está muito perto, porque o som é muito baixinho. Então, por isso que, né, os guitarristas, eles conectam aí a guitarra em um amplificador, tá? E isso vem através, né, num formato de sinal elétrico. E aí o amplificador permite que a gente possa ouvir a reprodução, né, daquele som que está sendo gerado aqui no instrumento. Então, lembrar também, eu não sei se alguém aqui toca ou teve a oportunidade de acompanhar de mais perto, né, alguém que toca. Então, o amplificador, ele tem uma série de características, ele não só aumenta o volume, né, do instrumento, ele tem uma série de outras ferramentas aqui. Então, por exemplo, tá vendo que a gente vê gain? Gain é ganho. Quanto de ganho que você tem é o quanto você amplifica o sinal, o volume. E aí, uma série de outras ferramentas aqui que permitem a gente lidar com diferentes tipos de sinais que estão chegando, vindo do instrumento. Tá? Então, por que o condicionamento, né, de sinais ele é importante? É importante porque ele ajuda a gente a medir de uma forma mais eficaz e de uma forma mais exata o sinal biológico, né, que a gente está captando, o dado biológico que a gente quer captar. Tá? Então, por exemplo, aqui no amplificador da guitarra, espera-se que, né, a reprodução que vai estar acontecendo aqui no amplificador, ela seja o mais fiel possível do que o instrumento está gerando. E isso tem a ver com o quê? Né? O que é essa forma eficaz e exata de medição desse dado, né? Desse sinal? É a gente ter uma boa relação entre o sinal e o ruído. Que isso significa que quando eu tento captar esse meu sinal, esse meu dado biológico, nem sempre eu consigo captar só ele. Então, pensando em voz mesmo no microfone, quando você põe o microfone para gravar uma voz, você quer gravar a voz, você não quer gravar o sinal do ambiente, o barulho que está acontecendo ali fora, né? Outras pessoas falando, ou um carro que passa na rua. Isso tudo para a gente o que? É ruído, né? O teu sinal é a voz, o dado que você quer captar é a voz. Então, o condicionamento, ele permite aí você acessar ou tentar acessar o dado para que você tenha uma boa quantidade de sinal e a menor quantidade de ruído possível. E sendo que essa relação, para que essa relação aconteça com uma menor distorção harmônica, né? Então, a harmônica a gente está dizendo aí em relação à frequência de sinal, tá bom? Então, quem que permite isso, né? Ajuda nessa boa relação de sinal-ruído? São os filtros, né? E por isso que a gente tem, geralmente, esses filtros aí acoplados aos condicionadores de sinais. E a função do filtro é essa, né? Então, quando a gente pensa num filtro de café, a gente coloca o pó e a água, e a função do filtro é segurar o pó e deixar passar somente a água contendo a essência do café, que é o que a gente quer, né? A gente não quer que o pó venha junto. Então, os diferentes tipos de filtros, né? A definição de filtro é essa, deixar que você passe um determinado material e um outro não, né? Então, ele vai ter aqui uma série de elementos diferentes sendo jogados dentro desse filtro, mas a função do filtro é que só saia dele o que a gente espera ou permite que saia de acordo com as características desse filtro.
Bom, e aí então depois, né, dessa frase de condicionamento, a gente vai tentar fazer, vai querer, né, ou se deseja fazer a conversão analógico-digital do sinal, né, que é a conversão do sinal analógico em um formato digital. Então, por que que isso é importante, fazer essa conversão analógico-digital? Ele é um procedimento que permite tanto o armazenamento dos dados, quanto o posterior processamento desses dados, né? Então, se eu não armazeno, eu não consigo processar, né? Eu não consigo tratar ou manipular esse dado, tá? E quando eu falo de conversão analógico-digital, eu tenho dois principais processos acontecendo nessa conversão. Um deles se chama amostragem e o outro se chama quantização. Então, primeiro vamos entender o que é, para entender a amostragem e a quantização, o que é um sinal analógico. Então, o sinal analógico, ele é um sinal contínuo. O que significa eu dizer que um sinal é contínuo? Que ele acontece em todos os instantes do tempo. Então, por exemplo, se eu estou aqui falando, enquanto está sendo emitido o som, eu tenho, né, sinal sendo gerado o tempo inteiro. Numa música, por exemplo, eu tenho sinal sendo gerado o tempo inteiro, né? Em todos os instantes. Se eu tentar aí pegar esse sinal em instantes definidos, por menor que seja a diferença de tempo entre sinais, eu vou ter, né, uma breve pausa. Por quê? Porque a natureza aí desse sinal é que ela seja contínua, tá bom? Então, sempre lembrar, o sinal analógico é um sinal contínuo que acontece em todos os instantes do tempo. Já o sinal digital é o que a gente chama de um sinal discretizado, um sinal discreto no tempo. O sinal discreto no tempo é sim, aí sim aquele que eu tenho uma sequência de amostras, tá? Então, em vez de eu ter, né, esse dado completo ao longo do tempo, eu vou ter esse dado em intervalos pré-determinados no tempo. Então, quem faz essa conversão do sinal analógico em digital é esse conversor analógico digital. Tá? Então, a digitalização do sinal, ela é isso, é você converter um sinal contínuo em um sinal discretizado. Então, é um pouco isso, né? Aqui a gente tem a representação discreta, né? Ou seja, já é o sinal digital, representando a aceleração da cabeça enquanto um sujeito está correndo. Então, se o sujeito está correndo e ele não para de correr, o movimento da cabeça ele é contínuo, certo? Ele está acontecendo em todos os instantes do tempo. Só que aí a gente adquire esse sinal e depois converte ele num sinal digital de forma discreta. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho, quando ele fala aqui, né, o digital, o sinal, ele foi adquirido a 100 Hz, significa que se tem 100 amostras por segundo. Então, a cada segundo foram pegos 100 sinais, isso. E aí a gente tem essa representação de pontos, né? Porque isso aqui é um sinal discreto, tá? Porém, o que acontece, né? A gente tem um sinal discreto que continua representando o meu fenômeno biológico, né? A gente consegue ver claramente como que esse movimento, na verdade, a aceleração da cabeça foi se modificando ao longo do tempo, tá bom? Então, é isso que é uma digitalização do sinal. Que é isso aqui. Então, sempre, quando a gente fala de digitalização,
a gente precisa determinar uma frequência de amostragem, tá? Então, frequência de amostragem significa no tempo, né? Quantas amostras daquele sinal eu vou ter. Então, se é a 100 Hz, significa que eu tenho 100 amostras em 1 segundo. Certo? Então, essa frequência de amostragem, ela sempre tem que ser determinada quando a gente está fazendo, né, a captação do sinal e depois descrita, né? A gente tem que reportar qual que foi essa frequência de amostragem. E aí fica a dúvida, né, de qual a frequência de amostragem que a gente deve adquirir, porque o que acontece? Quanto maior for a frequência de amostragem, maior vai ser a quantidade de informação que eu tenho, de dados que eu tenho. E aí isso vai exigir que eu tenha uma maior capacidade de armazenamento de dados e depois uma maior necessidade de, não necessidade também, mas uma maior demanda de processos de análise e de processamento de dados. Então, não é desejável que eu tenha uma quantidade de sinal digital maior do que a necessária, tá bom? Então, por isso que existe uma coisa que se chama teorema de amostragem, né? O que esse teorema de amostragem ele diz? Que o sinal que a gente vai querer processar depois, ele tem que ser adquirido a uma frequência de amostragem no mínimo 2 vezes maior que a maior frequência presente no sinal analógico, tá? Isso é o que a gente chama de frequência de Nyquist. Então, por que isso é importante? Então, eu já falei, se eu tiver uma frequência de amostragem muito grande, mais do que é necessário, eu vou ter um excesso de dados, e isso, inclusive, pode atrapalhar o meu processamento de dados. Mas se eu tiver também uma frequência muito menor do que o fenômeno ocorre, a gente perde informação. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, os pontinhos estão mostrando, né, os meus dados discretos. Quando eu tento fazer essa reconstrução desse sinal, a gente consegue enxergar claramente a curva original do sinal. Então, se a frequência de amostragem foi adequada, eu não perco a característica do dado biológico que eu estou observando. Agora, se eu pegar apenas alguns pontos, então, por exemplo, esse ponto, esse, que tá vendo que correspondem ao sinal original, que seria essa curva de menor frequência aqui. Então, esse ponto, esse ponto, esse, assim por diante. Quando eu reconstruir esse sinal, eu vou ter essa curva maior. Então, veja que eu tenho um fenômeno com um comportamento completamente diferente do original, tá bom? Então, esse fenômeno, né, em que a gente tem essa perda, né, do sinal e você acaba gerando aí, né, um sinal com uma nova frequência, é o que a gente chama de aliasing ou de alisamento, tá? Então, quando eu não tenho essa frequência de amostragem definida da forma adequada. Uma outra coisa que pode acontecer quando eu não tenho essa frequência de forma adequada é essa superposição de espectros, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente acaba tendo um sinal com uma frequência nova, né? Que não corresponde ao sinal original. E aí, essa frequência nova, ela acaba sendo... ela acaba aparecendo nesse sinal discreto, nesse sinal digital, e aí por isso que se chama superposição de espectros, porque aí você tem espectro de frequência, né? Porque aí você vai ter a frequência de captação do sinal se sobrepondo aí na frequência que você tem no sinal original. E aí, portanto, tem-se aí essa alteração desse sinal, essa deformação do sinal. Então,
realmente a frequência de amostragem, ela tem que ser correta e tem que ser, no mínimo, 2 vezes maior que a maior frequência presente no sinal, tá bom? Então, por exemplo, um exemplo bem simples, se a gente está pegando só o som do batimento cardíaco, tá? Não onda elétrica, mas o som. E a frequência cardíaca máxima aí é de 120 batimentos por minuto, a sua frequência de amostragem tem que ser de 240 para captar o som, tá bom? Bom, e aí um outro processo que ocorre na digitalização do sinal é a quantização, tá? O que significa essa quantização? Então, é a adoção de valores discretos definidos para um sinal, para a amplitude do sinal, né? Então, o sinal analógico ele pode adquirir qualquer valor, né? De amplitude, e é uma possibilidade infinita de valores que se pode atingir. E aí o que é feito então? Para esses valores do eixo Y, que é de amplitude, também é feito uma discretização do sinal, né? Então, se admite que esse sinal ele pode só ter valores discretos de amplitude, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né, é um sinal amostrado, significa que eu continuo tendo qualquer possibilidade de valores no eixo Y, de amplitude, mas aí eu tenho amostras desse sinal, certo? Então, ao longo do tempo, né, cada amostra vai adquirir um valor Y de amplitude do sinal. Quando eu faço a quantização, esse valor aqui, ele só vai poder assumir alguns valores pré-determinados. Então, por exemplo, ó, esse ponto aqui, que seria o terceiro ponto, não existe a amplitude correspondente a ele aqui depois da quantização. Então, ele vai ser gravado, né? Ou se assumir que ou ele tem esse valor aqui, ou esse valor aqui, tá? Então, na amplitude, os valores, no eixo Y, né, a amplitude do sinal só vai poder ser representada nesses valores discretos aqui, tá bom? Então, esse sinal que era assim, ele vai poder, na verdade, só assumir esses valores específicos de sinal. Então, esse aqui é o sinal analógico original, que é contínuo ao longo do tempo e pode assumir qualquer valor de amplitude. Quando eu faço a amostragem, ele não é mais contínuo ao longo do tempo, né? Eu tenho amostras a intervalos regulares de tempo, e quando eu faço a quantização, os valores de amplitude no eixo Y que esse sinal pode admitir também são discretizados, tá? Então, é isso que acontece, eu tenho a substituição de cada número real por um conjunto finito de valores discretos, tá bom? E aí, a outra coisa que é feita é o processo de decodificação. A decodificação é quando eu pego cada amostra do meu sinal, e aí essa amostra vai ser constituída por um número correspondente à amplitude de sinal, que vai ser uma palavra digital, tá? Então, o que isso significa? Significa que eu estou realmente decodificando. Então, por exemplo, quando eu digo que eu tenho uma decodificação em 2 bits, significa que esse meu sinal, que já foi discretizado no tempo e na amplitude, ele pode assumir esses valores. 2 bits significa que eu tenho 2 possibilidades. Então, só pode ser ou 00, ou 01, ou 10, ou 11, né? Para amplitude, tá bom? Então, aí, né, o meu programa vai determinar onde que é 00, onde que é 01,
né? Que são as linhas pontilhadas, o que corresponderia a 1, 0 e o que corresponderia a 1, 1. Então, de novo aqui, o sinal vermelho é o sinal, a linha vermelha está correspondendo aqui ao sinal analógico e a linha azul aqui já está correspondendo ao meu sinal digital. Agora, se eu tiver, né, uma decodificação em 3 bits, aí eu já tenho 3 possibilidades, né? Então, eu tenho 000, 001, 3 possibilidades não, né? Eu tenho 3 codificações. Eu tenho 3 codificações, então, uma sequência de 3 valores, isso permite que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes combinações que corresponderiam à amplitude do sinal, tá? Então, para 2 bits eu tenho 4 possibilidades, para 3 bits eu já tenho 8, tá bom? Então, o bit está correspondendo a isso, a quantas, a quantidade de palavras digitais que o meu sinal pode assumir em relação à amplitude. E lembrando que quando eu falo em 1 byte, corresponde a 8 bits, tá bom? Então, são só grandezas diferentes. Tá? Então, recapitulando, quando eu faço a minha conversão de analógico para digital, eu tenho o processo de amostragem e o processo de quantização, né? O processo de amostragem converte o sinal contínuo em uma série de tempo discreta. Então, é uma conversão no domínio do tempo, ao longo do tempo. E quando eu faço a quantização, eu tenho um valor de amplitude designado para cada amostra dentro de um conjunto de valores discretos determinados. Certo? Então, por que a gente faz essa discretização do sinal? Então, né, ou seja, a conversão, a digitalização do sinal. Então, ela diminui a quantidade de dados armazenados, né? Então, aí a gente acaba necessitando aí de uma menor capacidade de armazenamento, né, do meu computador, enfim. Uma vez que eu faço, né, então essa digitalização, eu consigo armazenar os dados e, portanto, fazer acesso offline. E aí é essa digitalização, né, essa discretização que vai permitir que a gente utilize técnicas adicionais de tratamento digital do sinal após a aquisição, que aí pode ser uma filtragem, alisamento, diferentes operações e tratamentos. Então, isso é importante para que eu seja capaz de obter a informação que eu quero ou que eu preciso daquele meu sinal biológico para responder a minha pergunta de pesquisa, por exemplo. Tá bom? Então, para a gente se localizar de novo, né? Eu tenho a minha aquisição de dados biológicos é formado através de 3 principais processos, né? O primeiro processo vai ser o de captação e transdução, em que eu gravo, né, o meu fenômeno biológico e transformo ele em sinal elétrico, né? Se ele já é originalmente um sinal elétrico, então eu só capto ele, né? Porque eu tenho um sinal elétrico originalmente e vou captar ele no formato elétrico. Se ele não for o sinal elétrico, eu faço a transdução, na qual eu capto aquele fenômeno que não é elétrico e transformo ele em um sinal elétrico. Depois, esse sinal elétrico, então, ele vai para um processo de condicionamento, em que ele é amplificado e filtrado, e a gente já vai falar de filtro com mais detalhes. E depois do condicionamento desse sinal, é feita a digitalização, na qual o meu sinal é convertido de analógico para digital, né? E aí, esse sinal digital vai permitir ser armazenado no computador e depois guardado em registro.
Eu posso também, né, ter um sinal analógico e registrar ele, né? Mas aí isso limita muito bastante as possibilidades aí depois de tanto a capacidade de armazenamento quanto as possibilidades de processamento desse dado. Bom, e aí eu venho falando aí, né, de dado, sinal desde o começo, mas qual que é a definição, então, de sinal, né? Então, sinal, ele é aí uma grandeza que varia tanto no tempo quanto no espaço, né? E é uma grandeza que grava, que carrega consigo uma informação. Quando eu chamo de onda, onda é uma grandeza que também varia no tempo e no espaço e que também carrega uma informação, mas também pode carregar os dados não desejáveis, que é o que a gente chama de ruído, tá bom? Então, isso é uma definição um pouco mais didática, mas é importante, porque o que a gente capta originalmente, na verdade, é onda, tá? E dessa onda a gente quer tirar o nosso sinal, né? Que o sinal é o que realmente contém a informação que eu quero, é o que realmente representa o dado biológico que eu quero estudar, né? E aí esse sinal, ele pode ser de várias naturezas, então pode ser som, voltagem, corrente, campo magnético, dados de deslocamento no espaço, por exemplo, e assim por diante. Então, esses são só alguns exemplos. E aí, quando a gente fala de sinal, é importante a gente entender algumas características, né, desses sinais, para que a gente possa entender como que a gente conseguiria ou consegue processar esse sinal e tratar ele para que a gente possa obter a característica do fenômeno biológico que eu quero estudar. Então, a maioria dos fenômenos biológicos, eles são representados através de sinais sinusoidais. O que é um sinal sinusoidal? O sinal sinusoidal é a forma de onda mais simples que acontece na natureza, tá? Qual que é a característica desse sinal sinusoidal? É que ele vai ter uma função seno e uma função cosseno que representam esse sinal, tá bom? Então, só a gente lembrar ali rapidamente, né, para nós meros mortais da área biológica, lá da matemática, o que era o seno e o que era o cosseno, né, para a gente tentar entender um pouco essa característica do sinal. Então, o cosseno é quando eu tenho um ângulo, o cosseno desse ângulo vai corresponder ao meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então, o que é? Eu tenho, né, aqui esse meu determinado ângulo, então eu tenho duas retas que vão, né, que determinam esse ângulo, né, dentro aí de um círculo. E aí, esse ângulo me permite desenhar um triângulo, né, um triângulo retângulo. E aí eu tenho então o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa vai ser a maior medida aí desse triângulo retângulo, né? Lembrando que o triângulo retângulo é aquele que se forma um ângulo um dos ângulos é de 90 graus. Então, o cosseno vai ser essa medida, tá bom? Desse cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí o seno vai ser o cateto oposto, né? Então, é a medida aí, né, do triângulo oposta, né, ao meu ângulo, dividido pela minha hipotenusa. Tá? Então, essas funções são importantes, né, para a gente descrever o deslocamento, por exemplo, para movimentos circulares, tá?
isso. Então, se eu formo, aqui se eu tenho um ponto que se deslocou ao longo do tempo, né? Ele se deslocou daqui para cá, eu vou ter um novo ângulo e, portanto, eu vou ter uma nova hipotenusa, um novo cateto adjacente e um novo cateto oposto. E, portanto, eu vou ter novos valores de cosseno e de seno, tá? Então, quando eu tenho, né, uma onda, um sinal sinusoidal, eu vou estar dizendo ao longo do tempo qual que é a função seno, ou, né, qual que é o valor de seno e o valor de cosseno ao longo do tempo. E aí eu vou ter aquela curva sinusoidal. Né? Então, aqui de novo, aquilo que eu estava explicando. Tá? Então, o que acontece, né? Então, o sinal sinusoidal é isso. Eu tenho, né, uma rotação, um movimento circular, por exemplo, e aí eu vou ter vários valores de ângulo ao longo do tempo, e aí eu consigo determinar os valores de seno e de cosseno de acordo com a velocidade do meu deslocamento e representar isso numa onda sinusoidal, né? Que seria isso ao longo do tempo. Qual que seria a velocidade, por exemplo? Por que isso é tão importante? Porque qualquer formato de onda, mesmo os formatos de onda mais complexos, a gente pode decompor em ondas senoidais, que vão ter diferentes aí, funções de seno e de cosseno, descrevendo essas ondas, tá? Então, esses conjuntos de ondas senoidais que, quando combinadas, né, representam a minha onda original, é o que a gente chama de séries de Fourier, tá? Então, o que acontece? Uma outra coisa que é importante a gente entender desse sinal sinusoidal, né, que tem essa característica, é que ele tem 4 principais propriedades aí que vão me ajudar a determinar o meu sinal. Então, a primeira delas é frequência, né? Então, aqui eu tenho um sinal de maior frequência e um sinal de menor frequência, significando que se eu tenho uma menor frequência, significa que esse sinal se repete menos ao longo do tempo. Esse meu sinal pode ter valores diferentes de amplitude, né? Então, aqui eu tenho um sinal de menor amplitude e aqui um sinal de maior amplitude. O meu valor de offset, que corresponderia aí, né? Poderia ser, se o meu offset for 0, significa que eu tenho o meu sinal, essa onda, né? Se tornando positiva e negativa sempre de forma simétrica em relação ao 0, mas esse offset ele pode ser de um valor positivo ou negativo. Então, isso vai determinar os valores aí que o meu sinal pode estar adquirindo. E o ângulo de fase, né, que é esse shift, que é a mudança, né, que é em que ângulo que eu vou ter essa mudança da direção da minha onda, né? Então, são as 4 características que quando eu apresento, eu sou capaz de aí determinar a cara aí desse meu sinal sinusoidal. Então, aqui de forma, né, mais sistemática, então a frequência representa o quão rapidamente o meu sinal oscila, e aí a gente invariavelmente representa por hertz, então hertz é sempre ciclos por segundo. Quantas vezes esse sinal se repete num segundo? Então 100 hertz são 100 oscilações por segundo, 50 Hz, 50 oscilações por segundo. Né? A amplitude é, então, a magnitude, né, dessas oscilações. O offset acaba sendo o valor médio do sinal, né? Então, se ele oscila de forma simétrica, né,
o offset vai corresponder ali à média, tá? E aí o que a gente só tem que tomar cuidado, aí eu já estou me adiantando um pouco em relação à análise do sinal, é se esse offset ele realmente está presente ou se ele é um viés, né? Às vezes o meu equipamento tem um offset de viés aí, né? Ele tem um problema de medição e quando ele deveria estar, por exemplo, medindo 0, ele está medindo 3. Então isso é importante a gente estar checando. Então o ângulo de fase, né? Que é o quanto que o meu sinal se desloca ou atrasa, né, ao longo do tempo, tá? E aí a gente, então, vai ter essas características do sinal. Então, aqui eu volto nesse slide para a gente voltar a falar um pouco da coisa da porção indesejável da minha onda, que seria o ruído. Então, né, o que é o ruído? Né? O ruído, até no dia a dia, ele é alguma coisa ali que está presente que atrapalha. Não é? Então, eu quero me concentrar e tem alguma informação chegando que me atrapalha. Ou eu quero observar um determinado fenômeno e eu tenho ali, né, mais informações vindo de outro local ou de outra fonte que não permitem que eu enxergue o fenômeno que eu quero enxergar. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem aí uma imagem que parece que tem alguma coisa ali por trás dela, mas eu tenho toda uma sobreposição, um ruído aí que não me permite identificar se existe um padrão, alguma informação precisa. Então, por exemplo, aqui parece que eu tenho números, né? 0 e 1, algum código embebido aqui, né? Ou alguns padrões, talvez alguma imagem, mas eu não consigo identificar de forma mais adequada porque eu tenho uma série de ruídos aí presentes, né? Aqui a mesma coisa, né? Então parece que eu tenho algum formato, alguma imagem específica, mas eu tenho tanto ruído aqui que eu não consigo enxergar a imagem que estaria por trás. Então isso, né? O ruído ele é indesejável, né? Ele não permite que eu enxergue o meu fenômeno que eu quero visualizar. Então, quando a gente fala aí, né, de uma onda que representa um sinal biológico, né, o ruído ele é a porção indesejável da minha onda, então é uma coisa que eu não quero que esteja ali. E ele tem uma característica de geralmente ele ser de menor amplitude do que o meu sinal original e sempre uma frequência, sempre ou na grande maioria das vezes, na verdade, numa frequência diferente da do sinal original. Então, aqui, por exemplo, a gente tem em preto a representação de um sinal com ruído. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma frequência grande aí, né? De coisas se repetindo aí ao longo do tempo, com uma frequência maior do que o sinal que está representado aí em verde, tá bom? Que o verde seria o sinal sem ruído. E aí, portanto, né, para eu tentar eliminar esse ruído, a gente faz esses processos de filtragem. Então, além daquele filtro que ele pode estar presente no meu amplificador de sinais, então eu já faço uma filtragem ali no momento da aquisição do sinal, a gente também pode fazer essa filtragem no sinal já digitalizado. Tá? Então, ele é um processo que visa eliminar o meu ruído sem afetar o sinal original. E aí existem várias técnicas que vão ser mais ou menos adequados, dependente do meu tipo de sinal biológico e dependente do tipo de informação que eu quero obter do meu sinal.
Então, não existe um processo único, perfeito ou ideal, pré-determinado de filtragem. O que é importante é saber quais que são os pontos fortes e os pontos fracos de cada tipo de filtro que você vai escolher para aplicar no seu sinal. E é importante saber como que esse filtro vai afetar tanto o sinal quanto os componentes ruidosos da onda. Que aí é nosso grande desafio, porque, em geral, quando a gente faz a filtragem, a gente acaba afetando um pouco o sinal. Dificilmente a gente consegue excluir completamente o ruído sem afetar o sinal original. Então, aqui, por exemplo, tá? Eu tenho uma imagem, né, com muito ruído, e aí se põe um filtro, né, nessa imagem, e aí a gente consegue observar aqui a figura, né, da mulher, que é o sinal que eu queria observar. Mas como vocês podem ver, eu tenho uma leve distorção dessa imagem, né? Eu não consigo aí obter uma imagem perfeita, correspondente talvez à realidade, se eu pensar que isso poderia ser uma foto, após a aplicação do filtro, embora agora eu consiga enxergar a imagem que estava, né, nesse dado aqui cheio de ruído, tá bom? Então, sempre lembrar que eu vou ter distorção do sinal original. Bom, eu tenho dois tipos, quando eu falo de filtro, eu tenho que saber que eu tenho dois tipos de filtros. Eu tenho filtros analógicos e digitais, tá? Então, o filtro analógico é aquele que faz a filtragem no momento da aquisição, no próprio conversor analógico digital, que é muito comum de ter, e aí ele é útil quando a gente já sabe com clareza, né, as características do sinal coletado. Então, se eu já sei que o meu sinal que eu estou coletando, ele tem aí, ele acontece, ele tem um espectro de frequência de 20 a 60 Hz, eu já posso ter um filtro analógico no meu conversor AD que elimina qualquer sinal que tenha frequência abaixo de 20 Hz ou qualquer sinal que tenha aí uma frequência acima de 60 Hz. Então, isso é muito importante, gente, porque, de forma geral, a gente precisa reportar isso, né? E às vezes a gente não presta muita atenção, que seja um microfone, né? Ou qualquer tipo de aparelho um pouco mais avançado aí de aquisição de dados, a gente precisa saber se esse aparelho, dentro do conversor AD, tem um filtro analógico ou não, e se tiver, qual que é a frequência desse filtro, tá bom? Isso tem que ser reportado. E, de novo, né? Então, ele é muito útil se eu já sei as fontes de interferência, a frequência dessas fontes de interferências, e eu já sei de forma exata a característica do meu sinal coletado. Então, eu já faço a filtragem analógica. E o filtro digital, ele vai ser, então, já aplicado ali de forma digital no meu sinal digital. E ele sempre vai alterar o meu sinal biológico de acordo com uma regra matemática. Que regra é essa? Ou, né, o que vai depender do que vai depender essa distorção? Vai depender das características do meu filtro, tá bom? Então, aqui eu quero exemplificar para vocês como que o filtro funciona com o exemplo de um som, tá? Eu acho que fica um pouco mais intuitivo para a gente entender. Então, por exemplo, sons graves, eles têm uma frequência baixa, tá? E sons agudos, eles têm uma frequência alta, tá bom? Então, é uma reprodução, lembra que o som é uma onda mecânica, né? E aí, então, o grave, ele tem uma frequência baixa e o agudo, uma frequência grave. Então, aqui eu vou mostrar para vocês
esses diferentes sons com os gráficos de frequência. Então aqui ó, um som grave, eu tenho aqui ó, aqui mostra a frequência e aqui a frequência do sinal. Aqui eu só estou reproduzindo o som agudo, então eu só enxergo aqui frequências mais altas, tá? Isso aqui é um gráfico de frequência. E agora que eu tenho os dois sons, eu tenho o grave e o agudo acontecendo. E agora é o filtro. Então, foi um pouco para mostrar isso, né? Na medida que eu fui trazendo o filtro, cortando, jogando fora os sons mais graves, eu fiquei só com as frequências, jogando fora as frequências mais baixas, eu fico aqui só com as frequências mais altas presentes, então só se reproduz o som agudo, né? Quando eu jogo um filtro que corta as frequências mais altas, eu fico só com sons de frequência mais baixa e, portanto, eu só consigo ouvir o grave. Mas, se a gente observar aqui esses dois outros gráficos, no som original eu tenho tanto grave quanto agudo acontecendo, por isso que eles apareciam aqui. Mas aqui já é o meu sinal filtrado, tá bom? Então eu vou passar mais uma vez para vocês de novo prestarem atenção nisso, né? Então, de novo aqui embaixo eu tenho as frequências, tá? Ó, 20 Hz, 50, 100, 1000 Hz, que seria 1 kHz, e assim por diante. Tá? E aí aqui tá mostrando só a frequência grave, só a frequência aguda, e aqui vai estar mostrando as duas frequências. Então, eu vou reproduzir mais uma vez. Opa! E agora, gente, eu vou mostrar o mesmo exemplo, mas aí já é numa música,
tá bom? Então eu quero que vocês vão observando. Então, de novo, aqui eu tenho as frequências, os sinais que vão estar acontecendo nessa música, e aí, na medida que se forem aplicando os filtros, vocês vão ver que alguns sons vão sendo atenuados. E aí percebe que eles não necessariamente somem completamente, eles são atenuados, tá bom? Isso aqui, na verdade, é um programa profissional de engenharia de som, tá? Então, isso é muito feito com gravações mesmo. Eles fazem muito esse trabalho aí de filtragem do som, tá bom? Mas o princípio do filtro é o mesmo, é um filtro de frequência, que é o mesmo que a gente utiliza em qualquer sinal elétrico, tá bom? E aí a gente vai conversar sobre os principais tipos de filtro. Então eu vou reproduzir aqui agora também esse vídeo e pedir para vocês prestarem atenção. Tudo bem, pessoal? E aí, como vocês podem ver, e que foi mostrando na medida que se aumentava, que se mudava a frequência do filtro, essa coisa que eu não tenho um corte, né? Eu tenho essa linha aqui caindo né, de forma progressiva, porque é isso que eu falei, é uma atenuação da frequência, não é um corte preciso das frequências, tá bom? Opa, aqui é o próximo. Então, isso são filtros digitais, e aí eu tenho essas respostas em frequência desses filtros. Os principais filtros digitais que a gente tem são os filtros que a gente chama de passa baixa, passa alta, passa faixa ou passa banda, rejeita faixa e rejeita frequência ou monte. Tá? Isso também a gente tem que sempre estar reportando quando é utilizado e também verificar se esse tipo de filtro não está presente no nosso aparelho que a gente usa para adquirir dados, né? Para fazer a aquisição aí dos dados biológicos. Então, para cada filtro, independente dele ser de passa baixa, passa alta, passa banda, enfim, eu tenho que dizer qual que é a minha frequência de corte. A minha frequência de corte vai corresponder à frequência no qual o meu filtro reduz o poder da frequência pela metade. Então, isso que eu estava comentando com vocês, tá vendo? Que eu tenho uma atenuação, né? Porque é isso que acontece, ela reduz o poder da frequência pela metade, ele não tem simplesmente um corte aqui. E essa redução do poder da frequência corresponde a uma redução da amplitude do meu sinal em cerca de 3 decibéis, tá? Então, o filtro passa baixa significa que eu vou deixar passar os sinais que têm uma frequência abaixo
de uma frequência pré-determinada, tá? Então, se eu falar que eu tenho um filtro passa baixa de 5 Hz, que é o que tem aqui, eu vou deixar passar os meus sinais com frequência abaixo de 5 Hz. O passa alta vai ser o contrário, né? Então, é quando eu deixo passar as frequências acima da minha frequência de corte. O passa banda, então, é quando eu permito que se passem, né, sinais entre uma faixa de frequências. Então, se eu falar que eu tenho um filtro de passa-banda de 20 a 60 Hz, eu deixo passar os sinais entre 20 e 60 Hz. E o rejeita a faixa vai ser o contrário, né? Eu não deixo passar os sinais naquela faixa de frequência. E rejeita a frequência, que é o notch, é quando eu determino uma frequência exata. Então, por exemplo, um filtro notch de 60 Hz. Eu não deixo passar um sinal com frequência de 60 Hz. Então, aqui só para ter um exemplo, eu tenho um sinal de eletrocardiograma com uma interferência de 60 Hz. 60 Hz, geralmente, aqui no Brasil, é interferência de rede elétrica, tá? Então, lembrar que a rede elétrica produz sinal elétrico, né, um campo elétrico, e aí o meu sensor pode estar captando. Se eu for pensar em eletrocardiograma, que é sinal elétrico também, quando eu coloco um sensor elétrico para pegar as ondas cerebrais, se tiver qualquer outra onda, qualquer outro fenômeno de natureza elétrica passando na região de captação do eletrodo, o meu eletrodo vai captar. Então, aqui foi passado um filtro notch de 60 Hz, e aí se obtém aqui o sinal filtrado, né? Então, o sinal original e o sinal filtrado. E aqui também é o sinal que provavelmente a gente está com HF aqui, que é High Frequency, deve estar com sinal. Opa! Desculpa, passou o slide, mas provavelmente estava com um sinal também ali de passa alta junto com o sinal notch. Tá, então, como a gente fala aí, ó, tanto de filtro de frequência, é muito importante a gente conhecer as características de onda do meu sinal, até para que eu possa, por exemplo, escolher filtros adequados. Então, como que é a principal forma de eu fazer isso? É através das técnicas de decomposição do meu sinal. Então, quando eu faço a decomposição, ela vai me permitir conhecer as características de onda do sinal. Então, eu tento decompor o meu sinal naquelas ondas sinusoidais, que aí vão ter as características de ângulo de fase, frequência, amplitude e de offset. Então, isso é feito através de uma técnica chamada matemática transformada de Fourier. Então, essa transformada de Fourier, ela parte do princípio de que qualquer sinal pode ser constituído como uma combinação de senoides, tá? E aí, o que eu chamo de série de Fourier é quando eu represento um sinal periódico como uma soma de todos os seus componentes senoidais. Então, é um pouco se a gente pensar o que a gente faz quando a gente está cozinhando. Então, cada sinal sinusoidal é um ingrediente da receita. Então, eu tenho, por exemplo, um que representa aqui o chocolate em pó, um outro que representa a massa, e cada um tem características diferentes, né? De textura, de sabor, de consistência. Se a gente for pensar em sinal, o que vai ter de diferente é frequência, amplitude, né? E o ângulo de fase. Né? Aí depois eu tenho, quando eu junto os dois, né? O chocolate com a minha massa, eu vou ter aqui a minha massa chocolatada. E aqui eu já tenho, ó, um sinal que está representando a somatória desses dois sinais sinusoidais simples. Tá bom? E aí, quando eu junto tudo, né, eu vou ter aí o meu produto final,
né, que pode ser representada então aí por essa somatória de sinais sinusoidais. Tá? Então, eu pegar o brigadeiro e tentar descobrir quais que são os ingredientes. É um pouco isso que a gente faz com a transformada de Fourier. É pegar um sinal, que aparentemente não é um sinal sinusoidal, mas decompor isso em sinais sinusoidais, que vão ter suas características. Tá? E aí isso me permite ter um espectro de frequência. O que significa isso? Eu dizer, né, na frequência 1 aqui, qual que é a amplitude do meu sinal? Se existe sinal nessa frequência 1 e qual que é a amplitude dele? No sinal 2 e assim por diante. Então aqui, ó, cada corzinha está representando um sinal sinusoidal simples com características específicas, né? Com uma função, aqui está seno, mas tudo que a gente pode representar como função seno, a gente também pode representar como uma função cosseno, né? Com característica de frequência, né? Que a gente tem aqui, no caso aqui está em π, né? E de amplitude, tá bom? Aí a gente pode ver que cada cor vai estar representando aí um sinal com frequências, amplitudes e ângulos de fases diferentes. E aqui embaixo, então, é a somatória dessas ondas sinusoidais. Um exemplo muito direto, né, dessa composição de sinais, a gente pode ter quando a gente olha para o potencial de ação da unidade motora, tá? Que é o que? O sinal elétrico gerado nas fibras musculares inervadas por um axônio eferente. Então, lembra que eu tenho, acho que todo mundo aqui é da área biológica, então, em algum momento, viu essa carinha aqui do meu potencial de ação. E quando a gente faz a eletromiografia de superfície, que a gente coloca o eletrodo na superfície da pele, a gente está captando uma somatória de potenciais de ação, tá? E aí a gente consegue ver isso, por exemplo, né? Eu capto um sinal aqui que parece que não tem cara de nada, mas que ele corresponde à somatória de potenciais de ação que estão acontecendo com amplitudes diferentes e com frequências diferentes, que isso vai depender do quê? Da frequência de disparo da minha unidade motora. Então, se eu tenho uma unidade motora disparando a 3 Hz, eu vou ter um sinal com essa característica. Uma a 4 Hz, eu vou ter um sinal com essa característica. Mas aí o que o meu eletrodo capta vai ser, então, a somatória desses potenciais de ação, né? Então, isso é para ter uma ideia do quanto, né, realmente o que um sinal captado pode estar representando do ponto de vista biológico. Tá? E aí, com isso, a gente, então, fazendo essa decomposição, a gente consegue, por exemplo, isso que eu estou dizendo, fazer um espectro de frequência. Então, eu tenho aqui, o que é o espectro de frequência? Eu faço essa análise matemática para dizer o quanto que eu tenho de sinal nessa frequência aqui, por exemplo, nessa faixa de 0 a 50. O quanto que eu teria aqui, né, para 0, 50, 100, 200, 300 e 400 Hz. E aqui, por exemplo, ele está mostrando, ó, 1 seria o começo de uma contração. Então, aqui eu tenho um sinal eletromiográfico, né, de contração muscular, uma contração isométrica voluntária sustentada, então é uma contração estática, tá? Ao longo do tempo. E aí eu peguei esse sinal em diferentes intervalos. Então, por exemplo, aqui o 1 é essa onda 1 aqui que é do começo. E o 4 é essa linha contínua. Então, a gente vê que mudou a minha frequência do sinal, embora seja o mesmo evento biológico, né? Do começo da contração e do fim da contração. Significa o quê? Que eu tenho diferentes tipos de unidades motoras disparando, ou eu tenho unidades motoras disparando, alterando a sua frequência de disparo. Provavelmente por conta de fadiga, né? Ao longo do tempo eu começo a ter fadiga, então eu mudo essa estratégia de recrutamento muscular. Então, né, além da gente ter toda essa coisa de olhar para a frequência, não é só pensando em filtragem, mas ela mostra aí também muito de informação do que está acontecendo no meu sinal. Do mesmo jeito que a amplitude, né?
e as outras características aí de modificação ao longo do tempo. Tá bom, gente? Então, obrigada. É isso que eu tinha para dizer para a aula de hoje. E aí, aguardo vocês para o nosso encontro para a gente depois discutir, tirar as dúvidas. Muito obrigada.